Olá, continuando a nossa revisão para o Enem, vamos falar agora de química orgânica estrutural. Aqui eu tenho um modelo molecular da molécula de pentano, onde as bolinhas pretas representam átomos de carbono e as brancas átomos de hidrogênio. Isso poderia ser representado por CH3, CH2, 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 CH3. Então existem maneiras de representar. Podemos aumentar o grau de complexidade das estruturas. Aqui eu tenho um modelo molecular da glicose, C6H12O6, onde as bolinhas vermelhas representam átomos de oxigênio. E aqui eu tenho uma outra molécula de fórmula C6H12O6, porém diferente, que se chama frutose. O grau de complexidade ele vai aumentando tanto que é necessário buscar representações mais enxutas. Então aí entram em cena, por exemplo, representações como essa de uma substância presente no gengibre, chamada gingerol, onde você vê aqui claramente as simplificações utilizadas, né? E você percebe que eu demarquei algumas regiões que nós chamamos de grupos funcionais que caracterizam classes, grupos de compostos orgânicos que têm propriedades típicas. Esses grupos são chamados de classes funcionais. Como exemplo, fenol, éter, cetona, álcool. Muita gente ainda usa, em vez de classe funcional, um nome um pouco mais antigo, função orgânica. Não importa o nome que você use, uma função orgânica é um grupo de compostos que tem propriedades semelhantes. E essas classes funcionais, elas são caracterizadas por grupos funcionais. Os grupos funcionais dessas classes funcionais estão aqui marcados nessa cor vermelha mais clara. Para uma prova como a do Enem, você tem que conhecer, você tem que ser capaz de reconhecer as principais classes funcionais. E eu fiz aqui um resumo para você das principais classes funcionais e os respectivos grupos funcionais. O que está em verde não é propriamente o grupo funcional, tá? O que está em verde é uma vizinhança necessária para que o que está em preto caracterize o grupo funcional daquela classe funcional. Então, se você quiser, pause o vídeo, verifique se você tem conhecimento dessas classes funcionais, que são as principais. Algumas classes funcionais têm o grupo hidroxila, OH, que é o caso dos álcoois, onde o OH está ligado a um carbono saturado, isso é um carbono que só faz ligações simples. Dos fenóis, onde o OH está ligado a um carbono de um anel benzênico, também chamado anel aromático. E os enóis, onde o OH está ligado a um carbono que faz ligação dupla, mas não é um carbono de um anel aromático. Há grupos funcionais também que contêm a carbonila. Carbonila é C-O. Então eles são grupos funcionais que caracterizam classes funcionais carbonílicas. As principais classes carbonílicas são os aldeídos, aqui está o C-O, dentro do grupo funcional aldeído, as cetonas, onde a carbonila está ligada a dois carbonos, os ácidos carboxílicos, onde a carbonila tem um OH ao lado, os ésteres, caracterizados por C-O e aqui continua com pelo menos mais um carbono, os anidridos, as amidas, que se caracterizam por ter um nitrogênio ligado à carbonila, que são os principais, repito, as principais classes funcionais carbonílicas. Muito bem, prosseguindo, nós podemos representar estruturas como essa de uma maneira mais enxuta. Então vou te apresentar agora a mesma fórmula estrutural simplificada com linhas. Aqui está ela, né? A parte preta aqui é o que interessa, veja que é muito mais enxuta do que a representação anterior. E nesse tipo de representação, cada traço representa uma ligação covalente. Portanto, onde há dois traços, estamos representando duas ligações covalentes. Eventualmente, há uma terceira ligação envolvida, não acontece aqui, mas se houvesse, teríamos três traços. O símbolo de elementos que não sejam o carbono precisam ser explicitados. Por exemplo, o oxigênio,
o nitrogênio, etc. Você vê explicitado aqui o símbolo do elemento oxigênio. Também precisam ser explicitados obrigatoriamente os hidrogênios ligados a esses elementos, como oxigênio, nitrogênio, elementos cujo símbolo precisa ser escrito. Então aqui eu tenho um hidrogênio explicitado, outro hidrogênio. Eventualmente alguns carbonos podem ser explicitados, de acordo com o desejo de quem está escrevendo a fórmula, e também é importante que você saiba que na junção de dois traços, em cada vértice, subentende-se a presença de um carbono. Então temos um carbono aqui, aqui, aqui e assim por diante. O número de hidrogênios ligados aos carbonos é deduzido por quem lê. Por exemplo, esse carbono da ponta, você sabe que o carbono faz 4 ligações, como aqui ele está explicitamente fazendo uma, subentendemos que ele tem 3 hidrogênios, é portanto um CH3. Isso aqui é lido, inferido pelo leitor. Aqui esse carbono faz 2 ligações explicitamente colocadas aqui, mas como no todo são 4, então é um CH2, aqui também é um CH2, aqui por exemplo esse carbono é um CH, e aqui esse carbono não tem nenhum hidrogênio, visto que as 4 ligações dele estão aqui explicitadas, então não está subentendido nenhum hidrogênio. Então estão aí colocados os fatos iniciais importantes que você precisa conhecer da química orgânica. E aqui está um bom exemplo. Uma questão do Enem que fala assim: uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Feromônios são substâncias envolvidas na comunicação entre indivíduos de uma mesma espécie, né? E isso envolve a percepção olfatória, percepção pelo olfato. Os sinais utilizados na comunicação dessas abelhas podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam o feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Quando pressentem o perigo, expelem o feromônio de alarme, composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e as funções orgânicas, as classes funcionais dos feromônios. Como sempre, o enunciado te coloca uma situação, no caso com um texto e com fórmulas, tá? Aí vem a pergunta: as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha, e de alarme, são respectivamente. Então, uma questão típica de determinar a classe funcional. Aqui nós temos um OH ligado a um carbono que faz 4 ligações simples. Isso corresponde ao grupo funcional da classe álcool, da função álcool. Então aqui temos um álcool. E aqui nós temos COO, que é uma abreviatura, uma maneira abreviada de dizer que este carbono está ligado nesse, aí esse está fazendo dupla O e ligado ao O, e aí continua a estrutura da molécula. Então, nós temos aqui esse COO, C dupla O, O, e aí temos mais um carbono. Portanto, é um éster, é uma abreviatura que você precisa conhecer. Assim sendo, nós estamos aqui diante de uma situação em que temos um álcool e um éster. Isso corresponde, portanto, à alternativa A. Aproveitando essa abreviatura aqui, eu gostaria de salientar que a classe ácido carboxílico também é frequentemente abreviada, isso aqui numa estrutura, é frequentemente abreviado por COOH ou CO2H. Uma outra questão interessante aqui sobre estruturas na química orgânica é esta, que a princípio assusta alguns candidatos que têm mais medo da química. Nunca se assuste com uma questão que apresente termos que você não conhece. Frequentemente isso é apenas uma estratégia para cobrar aquilo que essencialmente você precisa conhecer. Então, aqui por exemplo, o 2-BH é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácido graxo insaturados. Veja quantas terminologias técnicas foram usadas nessa frase. Alguns desses termos eu vou analisar em aulas posteriores, mas
vou apresentar, vou discutir com você, mas ele faz uma introdução e na leitura você vai ter que perceber, filtrar o que daqui realmente você tem que conhecer. Esse composto, quem? O 2BHA. Esse composto caracteriza-se por... Então agora você vai receber uma série de pistas. Ele se caracteriza por apresentar uma cadeia carbônica, uma sequência de átomos de carbono, aromática mononuclear. Mononuclear quer dizer que tem um anel fechado, um ciclo, um núcleo. Aromática, no caso, se refere ao anel benzênico. Perceba que aqui eu tenho um anel benzênico, aqui eu tenho um anel benzênico, aqui também, mas aqui, opa, eu não tenho. Muita atenção, falta uma dupla aqui para que isso seja um anel benzênico. Esse composto caracteriza-se por ter essa cadeia carbônica aromática mononuclear apresentando o grupo substituinte terquibutil. Vamos traduzir. But, 4 carbonos. Na orgânica nós temos met, et, prop, but, pent, ex. A sequência de 1, 2, 3, 4 carbonos e assim por diante. Então nós temos aqui 4 carbonos. Íon é uma terminação que diz que é um grupo, um pedaço de molécula. E terc quer dizer que o carbono que faz a ligação deste grupo com o resto da molécula, ele é terciário dentro do grupo. Quer dizer, ele está ligado a 3 carbonos dentro do grupo. Então isso remete à ideia de um carbono ligado a 3 outros. Esse carbono que é terciário aqui dentro está ligado no anel aromático. É a interpretação disso aqui que a gente faz. E esse grupo substituinte terquibutil, ele está na posição orto, significa carbonos vizinhos no anel benzênico. Peraí, vai lá para trás ele falou que era um fenol. Para tudo. O que é um fenol? Fenol tem um OH ligado a um anel benzênico. Então as coisas estão ficando mais claras porque eu tenho um OH ligado ao anel benzênico. Aqui está OH, 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 OH. Essa a gente já descartou. E aí, na posição orto, isto é, vizinha a esse OH, eu tenho o grupo terquibutil. Perceba que esse é um grupo terquibutil. Carbono ligado a 3 grupos CH3. Esse é o grupo terquibutil. Esse é o grupo terquibutil. Esse é o grupo terquibutil. Essa eu já tinha jogado fora por causa do anel. Então eu estou entre essa. Mas esse aqui não é o grupo terquibutil. Porque esse carbono dentro do grupo lateral ele está ligado a apenas um outro carbono. E o grupo metil, metil com oxigênio, metil CH3 mais oxigênio na posição para, quer dizer, do outro lado, 4, quer dizer, exatamente igual, 1, 2, 3, 4, 4 posições opostas. Então aqui, por exemplo, eu tenho o grupo metoxi, CH3O, na posição para em relação ao OH, tá? Aqui eu tenho o grupo metoxi, mas não é um anel benzênico. Aqui eu tenho um grupo metoxi e ele está na posição para. Só que existe um erro aqui, o grupo terquibutila não está na posição orto em relação ao H, não está no carbono vizinho. Então ele pede a fórmula estrutural desse fenol. Bom, eu elimino essa porque não é anel benzênico, eu elimino essa porque não é um grupo terquibutil, eu elimino essa porque isso aqui não é o grupo metoxi, né? O metoxi é metil ligado ao oxigênio, CH3O. Então eliminei essa aqui. Fiquei entre essas duas. Elimino essa porque o grupo terquibutil ele disse que está na posição orto, vizinho ao OH. Esse grupo teria que estar aqui. E considero essa como a resposta correta porque o grupo terquibutil está na posição vizinha. O Enem ele costuma dar essas pistas, o que infelizmente não isenta quem está prestando de dominar a interpretação, de conseguir ler com calma, grifar esses termos mais importantes para resolver. A saideira de hoje é uma outra questão para a gente ler com calma e interpretar os termos referentes ao tema de hoje, química estrutural orgânica. Vamos lá.
É mais uma questão sobre feromônios, sinalizadores químicos. É um tipo de assunto que é sempre usado como pretexto para muitas questões envolvendo orgânica. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A abelha rainha, produz o sinalizador químico conhecido como ácido blá 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 blá, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido blá 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 blá. Comparando este nome com este nome, você vai perceber que a diferença é que, onde está o 9, aqui apareceu o 10. O resto desse nome complicado é igual. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e as rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que elas vêm por meio da química. As moléculas dos sinalizadores produzidas pelas abelhas rainha e operária, ou seja, esse composto e esse composto, possuem diferença ANA. Então, note que pelas alternativas, ele quer que você consiga mostrar que é um indivíduo capaz de interpretar essas coisas. Então vamos com calma, muita calma nessa hora. Oico é uma terminação que designa ácido carboxílico. Então, esses nomes indicam se tratar de ácido carboxílico. DEC indica 10 carbonos. Então, imagine uma molécula não com 5 carbonos encadeados como essa, mas com 10 carbonos. E numa das pontas um grupo C+O, OH. Em ligação dupla, em 2 em, o número indica que a segunda ligação, numerada a partir da ponta que tem o ácido carboxílico, essa segunda ligação ela é dupla. Então você está imaginando 10 carbonos, grupo C+O, H aqui, aí a primeira ligação é entre esse carbono e o próximo, a próxima é dupla. E isto está igual nas duas moléculas. Então, 10 carbonos com uma insaturação dupla na segunda posição, sendo a molécula um ácido carboxílico. Aí vem 9 hidroxi, 10 hidroxi. O que isso significa? Significa que, numerando os carbonos a partir do grupo funcional, 1, 2, 3, pá, numa das moléculas, no nono carbono, eu tenho um H, 9 hidroxi. E na outra molécula, eu tenho 10 hidroxi. No 10º carbono, eu tenho o grupo OH. Então, qual é a diferença entre as duas? É a localização do grupo OH na molécula. Então, elas possuem diferença na fórmula estrutural? Sim, vai haver uma diferença na posição do grupo OH. A fórmula estrutural vai ser diferente. A fórmula molecular vai ser diferente? Não, porque os mesmos átomos estão lá, só que alguns deles estão em outras localizações. Em termos técnicos, a gente fala que eles são isômeros, são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular, isômeros. Identificação dos tipos de ligação, as ligações são as mesmas. Contagem do número de carbonos, não, são 10 átomos de carbono nas moléculas. Identificação, quer dizer, identidade dos grupos funcionais, os grupos funcionais eles são os mesmos. Um dos grupos funcionais é o grupo ácido carboxílico e o outro grupo funcional é uma hidroxila, caracterizando a função álcool, a classe funcional álcool, né? E é o mesmo grupo, tem a mesma identidade. A única diferença é a localização desse grupo funcional, que faz a fórmula estrutural ser diferente. Então veja que coisa interessante, ele coloca um problema onde ele não quer que você faça a estrutura, mas você seja capaz de comparar os nomes para discernir em que as estruturas diferem. Bom, então com isso a gente deu uma pincelada geral aqui na nossa revisão na química orgânica estrutural. Ainda vamos falar em química orgânica, especificamente em orgânica, em mais pelo menos 2 momentos. Além disso, teremos em outras aulas a presença de compostos orgânicos, porque eles permeiam toda a prova de ciências da natureza. Beleza? Um abraço, tchau e até a próxima.